Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre inicia, então, um ciclo de palestras sobre a nova lei de licitações. Teremos, então, a satisfação de iniciar esse ciclo com a palestra do professor Rafael Maffini, grande administrativista brasileiro. Agradecer aqui os parceiros desse evento, em primeiro lugar, a parceria da Escola Superior de Direito Municipal, na pessoa da sua diretora Carolina Faleiros. A SDM é a nossa grande parceira, desde do seu nascedor, é uma grande parceira do Centro de Estudos, então tem que agradecer, que é a copromotora do evento também, a Escola Superior de Direito Municipal. Também tem que agradecer a Associação dos Procuradores do município de Novo Hamburgo, na pessoa da sua vice-presidente, doutora Sinara Vila, ao coordenador do Centro de Estudos de Manaus, Dr. Daniel Marinho, ao Dr. Sandro Berg, vice-presidente da Escola Superior de Auditoria Pública. Então, tem que agradecer todas essas instituições que são parceiras do Centro de Estudos na realização de eventos passados, presentes e futuros. Tem que agradecer que, nesse momento de pandemia, uma das coisas positivas, digamos assim, é que estreitou as distâncias. Por exemplo, hoje temos aqui o Dr. Daniel Marinho, de Manaus, procurador de Manaus, coordenador do Centro de Estudos, que está aqui na nossa parceria. Nessa parceria é muito exitosa. Nós estamos participando lá do programa de residência jurídica de Manaus, com algumas palestras na residência de Manaus. Mas então, agora, sem mais delongas, passo então a palavra ao meu colega Johnny Prado, que será o debatedor do evento. Bom evento a todos. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Rafael. Um prazer muito grande estar aqui de novo, falando pelo Centro de Estudos de Direito Municipal, pela PGM, com apoio da Associação dos Procuradores de Novo Hamburgo, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, pela ESDM. Desde que a gente começou-se a debater o projeto de lei 4253, em 2020, na verdade, quando ele começou, né, a avançar, porque eu sempre tinha um receio de que ele não iria andar, tinha um pé atrás com esse projeto de lei, de tantas idas e vindas, mas desde que a coisa pareceu se tornar um pouco mais séria, o Rafael tem feito bastantes debates aqui, o CEDIM, a ESDM, quase que semanalmente ou quinzenalmente, recebendo grandes nomes do direito administrativo para debater essa lei tão importante. E agora essa promoção desses eventos semanais, a todas as sextas-feiras, com grandes nomes do direito administrativo, e é um ciclo de palestras muito relevantes, e nada melhor do que o professor da nossa Universidade Federal para iniciar esse ciclo de palestras e falar sobre esse tema. Então, sem maiores delongas, eu vou primeiro passar a palavra ao professor Rafael Maffini, e depois a gente inicia aqui um debate sobre o que a gente entende dessa nova lei. Antes a gente fazia uma perspectiva do que seria a lei, né? E agora, nessa primeira semana de lei, ainda estamos, eu não sei o professor Rafael Maffini, mas eu ainda estou me apropriando, acho que todos nós estamos nos apropriando ainda da nova lei, e ver quais foram as primeiras impressões do professor e o que ele espera daqui para frente. Eu queria agradecer novamente o convite e passo a palavra ao professor Rafael Maffini, e obrigado pela presença. Muito obrigado, doutor Johnny. Uma satisfação poder falar aqui. Agradeço o convite às instituições promotoras, nas pessoas referidas pelo doutor Rafael. O doutor Rafael também, que é um parceiro de vários projetos acadêmicos nos últimos tempos, então é uma satisfação estar aqui. E eu também agradeço a oportunidade de estar aqui por encontrar, vejo, infelizmente não consigo vê-los todos, mas eu vejo grandes amigos, alguns ex-colegas, e vejo também aqui uma série de pessoas que orbitam ao redor da Advocacia Pública Municipal em Porto Alegre, em face da qual eu endereço a maior admiração possível, e sobretudo, eu endereço, doutora Carolina, uma grande gratidão. Eu não sei se a senhora sabe disso, doutora Carolina, mas assim, a minha trajetória de professor começa em Porto Alegre em 1998, quando eu venho formado de Santa Maria, onde eu logo depois me engajei no curso de pós-graduação, onde eu fui colega
da doutora Cristiane Catarina, aqui também presente, agradeço, muito honrado pela sua presença, e a primeira escola jurídica que me abraçou em Porto Alegre foi a Escola Superior de Direito Municipal. Então, assim, primeiro local onde eu dei aula de Direito aqui em Porto Alegre foi na Escola Superior de Direito Municipal, e isso me deixa muito satisfeito. Parte disso foi um pouco de culpa, eu vejo aqui a doutora Cristiane Neri também foi um pouco culpada por isso, então eu fico, talvez esteja esquecendo alguns nomes que me ajudaram nessa trajetória relacionada com a advocacia pública municipal. Doutor Johnny, eu também tomei o zonzo ainda com a nova lei, ainda que nós acompanhássemos o projeto, e eu digo assim, ainda que no nosso dia a dia se diz, né, que a primeira impressão é que fica, ainda que a gente ouça aquela recomendação de que não há uma segunda chance para uma primeira boa impressão, em matéria científica, em matéria acadêmica, as primeiras impressões, em geral, não são as que ficam, né? Não são aquelas que se sustentam com o passar do tempo. Então, com base nisso, eu proponho aqui, e realmente é mais uma provocação de algumas percepções que eu tenho da lei, usando uma frase do professor Luiz Renato, lá da URGS, acho que todos nós temos, de alguma medida, nesse momento, pensarmos a lápis, né? Ou seja, a gente não pode fechar a questão com muita coisa, mas eu acho que tem alguns aspectos a serem, sim, compreendidos, depreendidos da lei nova de licitações. Se a lei velha já trazia consigo a piada, né, de trazer o número da besta, a lei nova traz consigo a piada do dia, né, da sua... É a lei de 1º de abril, espero que isso só fique na seara da piada, né? Mas, de qualquer modo, eu vou apresentar aqui algumas primeiras impressões, não tenho condições de afirmar, inclusive, se essas primeiras impressões serão também as segundas impressões, talvez não sejam, talvez esse diálogo aqui me faça mudar um pouquinho de opinião, mas eu não vou me privar de dar minha opinião sobre a Lei 14.133. Mas, antes de fazê-lo, eu vou fazer algumas breves considerações que, de algum modo, justificam as minhas primeiras impressões, né? A gente precisa, e eu lembro muito de estudar Gadamer lá na faculdade, a gente precisa da nossa pré-compreensão, né? E a primeira coisa que eu tenho que lembrar, senhores e senhoras aqui presentes, é que, obviamente, a licitação é um instituto que tem índole constitucional. Poucos países do mundo destinam tanta atenção doutrinária, tanta atenção jurisprudencial ao tema como no Brasil, até porque talvez a nossa realidade exija, reclame esse tipo de atenção. Mas já na Constituição Federal, o dever de licitar é um desdobramento da noção de imparcialidade, que, por sua vez, se relaciona com o princípio da impessoalidade, sem falar naquela pleiade de normas constitucionais que falam de licitações. A regra que dá a competência nomogenética da União para editar normas gerais, do artigo 22, 27, a regra da obrigatoriedade, do 37, 21, a regra da obrigatoriedade em matéria de concessão e permissão, do artigo 175, a regra da obrigatoriedade em matéria de licitação para estatais, do 173, parágrafo 1º, inciso 3º, e todo aquele arcabouço de normas constitucionais. Então, assim, nenhum de nós está autorizado a defender a opinião de que não é importante o assunto, não é importante o tema, não é necessária a licitação, até porque, última ratio, a licitação ela traz consigo, eu diria assim, valores republicanos, né? Valores republicanos de seleção das propostas mais vantajosas dentre aquelas que são as propostas ofertadas por interessados em contratar com o poder público. Todavia, né, e aqui me entendam bem, assim, né, talvez seja caso de demissão, né, lá na universidade, um professor ser contra o processo licitatório, né, não é disso que se trata. Mas eu diria que nós vivenciamos um momento, né, vivenciamos no passado, né, nós vivenciamos no passado, e eu espero que fique no passado, um momento que eu qualifico respeitosamente como fetiche da licitação. O que eu chamo de fetiche da licitação? Em algum momento, e eu acho que eu sei qual é, as coisas meio que se perderam. E o processo licitatório, ele deixa de ser pensado como algo necessário, imprescindível, para contratações mais vantajosas, e passa a ser interpretado, compreendido, como algo voltado à responsabilização pela má gestão
dos recursos públicos, que são coisas que não são necessariamente iguais. Não são necessariamente iguais. E aí, a opção que houve entre buscar um instrumento jurídico de racionalização de contratações públicas ou um instrumento jurídico de controle, um instrumento jurídico de punição, um instrumento jurídico... Endereça com essa cedilha, tá? Um instrumento jurídico, vamos dizer assim, de responsabilização, de algum modo, acabou se optando por preservação da preocupação relacionada com o controle. E esse fetiche, vamos dizer assim, que eu chamo de fetiche da licitação, ele meio que deixou de se importar em se estava ou não sendo exigido o necessário ou se era só uma exigência formal qualquer. Ele se imbuiu de interpretações rigorosas, ele se imbuiu de presunções a danos. Se não fez a licitação, o dano presumido é o valor integral do contrato. Ele se imbuiu de presunções nas responsabilizações. Quem de vocês não ouviu, sobretudo quem é da advocacia pública, o CPF que vai estar lá no Tribunal de Contas é o meu. Por vezes as pessoas necessitam de soluções criativas e as soluções criativas são barradas por um sentimento que é um sentimento que não é relevante, que não é, eu diria, adequado num momento como nós vivenciamos, que é o do medo. E daí eu falo daquele fenômeno do direito administrativo do medo, do senhor Rodrigo Valgas, o direito administrativo do terror, o direito administrativo da responsabilização, quando eu repito, eu não quero ser alguém que defenda qualquer tipo de interpretação que tenha relação com, vamos dizer assim, a impunidade. Mas, de outro lado, eu não posso interpretar processo licitatório pela perspectiva da responsabilidade. E aí se criou o fetiche da licitação. Não importa mais se o lápis que o Estado compra é uma porcaria. Não importa mais, quando eu digo Estado com E maiúsculo aqui, né, no sentido amplo, não importa mais se o contrato não é propriamente bem executado. Não importa mais se o produto não é o adequado. Não importa mais se o projeto é bem feito. O que importa é que foi feita a licitação. E aí, isso se autopoieticamente fragiliza a licitação. Porque ela passa a ser uma espécie de expiação das mazelas do mundo. Isso é catarse na psicologia. Eu não vou resolver o problema, mas foi licitado. Foi licitado. E isso, senhores, não é culpa... Por favor, eu não vou entrar naquela granalização. Isso é coisa dos órgãos de controle. Não, é culpa de todos nós. É culpa de todos nós, de quem controla, de quem é controlado, de quem interpreta, de quem dá parecer, de quem... Todo mundo acaba retroalimentando isso que eu chamo de fetiche da licitação. Bom, e eu diria, parece que esquecendo que o princípio da eficiência é um princípio constitucional, né, tal qual o da impessoalidade, que talvez seja a ratio principiológica da licitação. E qual é a minha suspeita da origem? A suspeita da origem, senhores, é a 8666. Tá? E eu tenho essa suspeita por uma coisa que eu ouvi sentado naquela saudosa cadeira, na saudosa sala, do Salão Nobre da Escola Superior de Direito Municipal. Eu estou com uma saudade de eventos presenciais que vocês não imaginam. Assim. Mas sentado naquela cadeira, ao meu lado estava um ex-deputado gaúcho que era o autor do projeto de lei que virou a 866. Não sei se alguém dos senhores presenciou essa palestra. Quando Sua Excelência, ou então, o ex-deputado Luiz Roberto Ponte disse: o que nós fizemos em 92 e 93 não tinha a ver com a necessidade de uma boa licitação, de um bom procedimento. Ele defende que é. Eu sempre tive umas resistências ao procedimento licitatório da 8666, mas ele dizia: o que nós queríamos era acabar com a bandalha do governo Collor. Ele confessou que o desiderato, que a força motriz que gerou a 8666 não era a boa contratação, mas a responsabilização, a punição, o controle. E isso, senhores, basta fazer. O lado bom de ser velho é isso. A 8666 não é uma evolução muito grande em comparação com o Decreto-Lei 2386. Eu comecei a estudar licitação com base no Decreto-Lei
2.386. Não sei se alguém dos senhores chegou a estudar com base no Código de Contabilidade Pública, mas eu acho que não aqui, mas de qualquer modo, senhores, a 8666 é muito parecida com o Decreto-Lei 2.300, com um acréscimo de regras de sanção, de punição, de detalhamento, de burocracia da contratação. Repito, retroalimentando o fetiche da licitação. Eu não tenho nenhuma dúvida que talvez a principal responsável por isso tenha sido a 8666. Tá? Bom, o que aconteceu pós-8666? Pós-8666, começou, eu diria assim, a haver um lento e gradual movimento, que eu não tenho ainda condições de dizer se foi suficiente, até chegar na 1433, que é um movimento de racionalização procedimental. E aí podemos fazer uma linha do tempo aqui. A lei do pregão, né, que começou lá, ainda que tenha começado em... Cara, antes a lei de concessões, mas a lei de concessões remete um procedimento muito parecido com a 8666. Mas daí vem o pregão, né? Vem o pregão, a gente sabe a participação do senhor Carlos Ari Sandfeld na confecção dessa ideia do pregão. Logo depois, nós tivemos a Lei Complementar 123, que traz consigo, talvez pela primeira vez, aquela ideia de externalidade própria do processo licitatório. Ou seja, que eu posso pensar a licitação para fora do processo licitatório. A vantajosidade não é interna necessariamente. A vantajosidade pode ser externa, o que depois, em 2010, é incentivado com aquelas outras medidas relacionadas com produtos nacionais. E em 2010, nós tivemos uma lei que refina o procedimento, essa vai ser preservada, diga-se de passagem mesmo com a lei nova, que é a Lei de Licitação em Matéria de Publicidade, a 12.232. Em 2011, o RDC. Em 2016, há aquela que é a Lei das Estatais, e eu diria, com alguns avanços, e sempre, obviamente, a história... né, ela é feita de fluxos e contrafluxos, marchas e contramarchas, claro, com alguns retrocessos também, mas alguns avanços procedimentais. E aí, né, nesse caldo de cultura, né, o que eu tenho? O que se fez na nova lei de licitações? Se colocou num liquidificador um pouco da lei do pregão, um pouco da lei do RDC, um pouco da 13.303, a lei das estatais. Se fez lá uma batida, se fez lá, vamos dizer assim, um mesh, né? E eu diria que a 14.133 não é senão um produto dessa mescla que eu acabo de referir. E eu diria que ela confessa isso. Ela confessa isso lá no artigo 189, quando ela diz assim, ó, aplica-se essa lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência a 8666, a 10.520 e o artigo 1º a 47A da 12.462. Ou seja, sempre que se falar em lei de licitações, a lei 8666, a lei do pregão, a lei da RDC, e aí digo eu, e também, em alguma medida, sempre que se pensar naquela estrutura procedimental própria da lei das estatais, somou isso tudo, virou a 14.133. Bom, com algumas pitadas de Lindbe, Rafael, com algumas pitadas de Lindbe. Então, eu diria assim, se eu fosse compreender a receita do bolo que nós estamos agora tendo que estudar, pegaram muito da 8666, um pouco da lei do pregão, um pouco da lei do RDC, um pouco das ideias intrínsecas à lei das estatais e colocaram uma pitada, vamos dizer assim, de Lindbe. Só que Lindbe, ou a Lei 3.655, né, ela é um tipo de fé, ela é um tipo de santo que precisa de reza. Esse santo, que é a Lindbe, precisa de reza. Por quê? Porque ela propõe uma nova cultura. Ela propõe uma nova cultura. E sempre que a gente tem que mudar de cultura, as coisas são mais difíceis. Né? Eu tenho um sócio que é de origem judaica, ele sempre diz, quando a gente fala aqui coisas que tem que mudar a cultura do escritório, ele diz, mas o povo judeu, para ficar livre, precisou de 40 anos caminhando. Né? Por quê? Porque tudo que depende de cultura, de mudança de cultura, é mais difícil. Por quê? Porque as pessoas se apegam, as pessoas são misoneístas. E eu diria,
a Lindbe não é menos republicana, eu diria que ela é mais republicana do que aquilo que é a solução intrínseca à lei velha da licitação, mas ela muda o polo da conversa. Ao invés de ser aquela legislação sancionadora, punitiva, que dá medo, ela é uma legislação bem benevolente, com quem fundamenta bem. Ela é bem benevolente, não com sacana. Claro, alguém vai me dizer, mas não haverá corrupção perpetrada em nome da Lindbe? Sim, colegas, mas daí não é o problema do sistema legislativo, é o problema de índole. O problema de índole se resolve de outro modo. Então, eu diria assim, a Lindbe, que tem pitadas nessa lei nova, ela precisa de uma cultura de todos nós. E essa cultura de todos nós é aquela cultura que dá para confiar no administrador. Ele que mostre os seus propósitos, amplie a accountability, não na exigência formal detalhada com punição severa, mas no modo que ele escancara as razões da sua decisão. E que o escrutínio da função estatal de administração pública feito desse modo é melhor. É melhor. De modo que, senhores, antes de falar das minhas primeiras impressões, a minha primeira pergunta é a seguinte: a Lei 14.133, essa é a pergunta, Dr. Johnny, que está me tirando o sono desde que eu tenho estudado esse troço. Essa lei, ela, se vocês não gostaram do nome fetiche da licitação, até porque talvez usar essa expressão a pessoa pode pensar que estamos sendo contra, não é isso, mas assim, naquilo que eu expliquei ser a minha designação para a expressão fetiche de licitação. A minha pergunta é, a Lei 14.133 contribui para aquilo que eu chamei de fenômeno do fetiche da licitação, ou ela traz instrumentos necessários, convenientes, adequados para superarmos isso? Essa é a pergunta. E é com base nessa pergunta que eu faço as minhas primeiras impressões. E eu digo primeiras porque, para entender uma lei dessa, senhores, vamos combinar, a lei de 93, a anterior, e talvez até hoje nós não entendemos ela na sua inteireza, na sua exatidão. Sabe quando é que eu fiquei tranquilo sobre isso? Uma vez eu fui palestrar num evento e eu estava, até aquelas coisas, problema de organização do evento, eu estava no mesmo painel do professor Marçal. Né? Se me colocaram no mesmo painel do professor Marçal, é porque estava mal organizado o evento. Né? Então, assim, e aí nós estávamos na sala de espera, né? Eu não sabia se eu conversava com ele, se eu pedia autógrafo, se eu tirava foto, não sabia o que eu devia fazer naquele momento ali. E aí o professor Marçal, um cara super agradável, ele me disse assim: sabe, professor Rafael, embora eu esteja estudando essa lei há um bom tempo, e eu tenho estudado um pouquinho essa lei, é um cara super humilde, né? Aliás, cara que é bom costuma ser humilde. Né? Aí o professor Marçal dizia: embora eu esteja estudando bastante essa lei há um certo tempo, ainda hoje aparecem questões lá no escritório sobre as quais eu nunca pensei. Aquilo me deu um conforto de espírito, senhores, porque assim eu pensei, se o professor Marçal se depara com coisas que ele nunca pensou, então está normal, absolutamente normal a minha angústia em relação a isso. Então, talvez daqui a 30 anos nós tenhamos mais e melhores condições de compreender os impactos da Lei 14.133. Mas as minhas impressões são dúbias. Tá? Por quê? Senhores, eu fiquei com um cutuque, e eu sei que isso não é uma expressão propriamente jurídica, e aí a minha parte negativa das minhas primeiras impressões, que a gente perdeu uma boa oportunidade de repensarmos os métodos de contratação. O que eu quero chamar? Eu vou fazer uma metáfora, senhores, assim. Vocês já fizeram a viagem de ônibus Porto Alegre, São Paulo? Eu já fiz várias vezes. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa lá. A impressão que eu tenho, senhores, é que a legislação nova, numa metáfora com isso, significa o seguinte: nós estávamos viajando de Porto Alegre a São Paulo num ônibus do ano 1993. E a impressão que eu fiquei é que agora a empresa que presta o serviço comprou um ônibus, mas continua sendo um ônibus. Eu estou com algum... O professor está cortando um pouquinho.
Perdão, eu não sei onde é que eu parei aqui na minha metáfora. No ônibus. No ônibus de 2021. Perfeita metáfora. Assim, a metáfora é mais ou menos a seguinte: a impressão que eu tenho é que nós viajávamos de Porto Alegre a São Paulo num ônibus 1993. E que agora viajaremos num ônibus de 2021. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o ônibus melhorou. Mas talvez tenhamos perdido a oportunidade de viajar de avião. Tá? O que eu quero dizer é que eu não tenho nenhuma dúvida que houve aprimoramentos procedimentais, conceituais, legais na 14.133 em comparação com a 8666. Mas eu não sei se nós não perdemos. O Nobel da Economia do ano passado era um cara que tratava de leilões e composição de preços que talvez permitisse que a gente repensasse o modelo de contratação. Mas não é inconstitucional. Não, eu não estou dizendo que é para eliminar o dever de licitar, mas talvez tratá-la de outro modo. Então, eu fiquei com essa impressão. Mas, de outro lado, eu achei bastante positiva a série de inovações que a legislação passa a trazer. Então, assim, na remodelação do ônibus de 93 para 2021, melhorou muito esse ônibus. Assim, se as primeiras impressões são qual é a tua análise sobre a comparação entre a 8666 e a 14.133, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que melhorou muito. Melhorou muito, tá? Em vários aspectos. Todavia, talvez ainda perdendo o bonde da história, daqui eu usei a metáfora do ônibus, o bonde da história para encontrarmos soluções mais adequadas. E o que eu vejo ainda? Ainda que na parte positiva das minhas impressões tenha melhorado bastante, eu não sei se vocês gostam de processo civil, mas é mais ou menos o mesmo sentimento que eu tive quando surgiu a nova lei do mandado de segurança, a lei 12.016 de 2009. Tá? Porque o que foi a lei 12.016 de 2009? Eles pegaram a 1533 de 51, tá? Eles que eu digo, os realizadores da lei, adaptaram-na à jurisprudência nova, a jurisprudência surgida depois, e estancaram. Ou seja, eles pegaram e atualizaram a legislação de 51 a 2009, tá? Com aquilo que a jurisprudência dispunha, enunciava, tratava. E eu fiquei com um pouco dessa preocupação de que as grandes e boas novidades talvez tenham ainda assim sido menos arrojadas, mais tímidas do que poderiam ter sido. Bom, por que eu tenho essa impressão positiva, né, de que melhorou em comparação? Por uma série de motivos, eu até já estou me alongando aqui no tempo, mas eu só vou, assim, que eu acho que é a primeira angústia, né, eu fiquei pensando assim, qual é a primeira angústia que o pessoal vai ter, né, agora? É saber se dá para continuar aplicando ainda a 8666. É a primeira angústia. Né? Até porque o ser humano é misoneísta, o ser humano sempre tem medo da coisa nova. Né? Se eu puder usar o meu Ctrl+C, meu Ctrl+V, eu vou continuar usando até que arranque as teclas do meu teclado. Tá? Então, assim, a questão é até quando vai poder se utilizar. E aí eu vou destacar inicialmente, de forma bem breve, bem rápida, primeiro, a regra do artigo 190 da lei 14.133, que diz o seguinte: o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor dessa lei continuará a se reger com base... Ou seja, aí não tem discricionariedade. Se o contrato foi celebrado antes, é 8666 ainda. Tá? Ponto. Tá? Claro que tanto quanto aconteceu com a 13.303, tem aquela discussão seguinte: e as prorrogações? Por exemplo, imagine uma prorrogação fora dos 2 anos a que se refere o 193.2 da lei. 193.2 da lei é aquele que diz que a lei 866 será revogada em 2 anos. E aí a pergunta é, eu vou poder, um contrato que foi celebrado antes, eu vou poder prorrogá-lo mais um ano? Sim, estará em vigor 866. Eu vou poder prorrogá-lo daqui a 3 anos? Essa é uma pergunta que tem que saber se responder. Eu diria que sim, pelo 190. E nesse intervalo de 2 anos, e aí é que eu quero talvez atentar para uma questão, até ser revogada a 8666,
Diz a lei que a administração poderá optar por licitar ou por uma ou por outra, e licitar ou por uma ou por outra significará que o contrato também será regido ou por uma ou por outra das leis, e até eu acho um desperdício isso. Já vou dizer por quê. Sendo, segundo a lei, proibida a mistura das leis. Querem ver o que vai dar de problema? Já estou devendo. Muitas das novidades da 14.133 já vinham sendo aplicadas, das novidades nela inseridas, já vinham sendo aplicadas jurisprudencialmente, inclusive por tribunais de contas. Não vai faltar quem pense, agora está proibido usar essa mesma conquista interpretativa, porque isso é misturar as leis. Isso é misturar as leis. A pergunta que eu faço, e eu acho que essa é uma pergunta cuja minha opinião é muito fácil de extrair, é se isso poderia ser algo à la carte. Se isso poderia ser algo à la carte. Esta licitação eu faço com base no 8666, aquela licitação eu faço com base na 14.133. Até em nome da eficiência, assim, ó, eu ganhei na Mega Sena e virei o dono do direito administrativo, só pode ser correta a opinião que é a minha. Se eu tivesse essa condição. Na minha opinião, esta opção tem que ser uma opção genérica, geral, abstrata. Não pode ficar, vamos dizer assim, à mercê dos humores decisórios casuísticos do administrador. Para mim, até pode haver algum nível de diferenciação, do tipo, para contratos de obra, continua sendo 8666, para contratos de serviço, a 14.133, mas o que eu acho é que não poderia ser isso algo à la carte. Eu assim, acho que todos nós nos sentiríamos mais seguros, talvez se houvesse uma norma administrativa emanada do chefe do poder, ou algo que vai lá, que dissesse, a partir de agora é só a 1433, ou até daqui a 2 anos é só a 8666. Mas eu acho que não seria eficiente para a própria administração que nós ficássemos, né, ao sabor dos humores decisórios de caso a caso. Agora 8666, depois é a tal, a 1433, volta a 8666, assim por diante. No mais, eu sei que eu já estou me estendendo muito aqui, eu diria assim, nós temos algumas conquistas, algumas novidades interessantes no tocante a modalidades. Eu vislumbro, né, o diálogo competitivo como uma vantagem, assim, só que tudo no direito é técnica, e como toda técnica pode ser bem ou mal empregada. Então, eu acho que o diálogo competitivo é uma grande novidade, senhores. O que mais que eu acho que é bem interessante? A possibilidade de contratos de eficiência, remuneração variável, que eu acho que é algo que moderniza o sistema de contratação. Eu acho também, vamos dizer assim, aquela figura do agente de contratação ajuda muito, né? Eu acho aquela figura uma espécie de, né, senhor dos processos licitatórios, aquela figura que o artigo 7º e 8º estabelece, eu acho que vai ser bem-vinda, que para os municípios de menos de 20 mil habitantes tem um prazo de 6 anos para ser implantado, então também não é um troço de afogadilho, isso é importante a lei estabelecer. Depois, eu diria assim, rapidamente, para mim, ficaram primorosas as regras relacionadas com a fase preparatória, que antes a fase preparatória era meio, né, ao sabor de cada administração pública. Agora ficou bem regrado quais são os elementos, quais são os requisitos, quais são as fundamentações necessárias. Então, eu vejo com bons olhos isso. Eu vejo com bons olhos também, e aqui eu estou tentando passar rapidamente, eu acho que aquela ideia de regras setoriais para as contratações, isso já apareceu um pouco na 13.303, agora de novo, olha, para compras é assim, para serviços é assado, para obras é de um jeito, isso eu acho que é algo interessante que a lei fez. Normas relativas a licitações internacionais, eu acho que foram aprimoradas. Uma das coisas que eu mais gostei foi o Portal Nacional de Contratações Públicas, e isso, para mim, eu acho que vai ser um troço muito interessante, assim, vai otimizar as pesquisas, eu acho que isso é uma coisa realmente muito interessante. Mas eu diria
assim, talvez isso tenha alguma coisa a ver com a minha formação e com os meus objetos de pesquisa, assim, não vejo que evoluiu muito a contratação direta, né? As normas sobre contratação direta poderiam ter sido ainda melhores. Essa é uma opinião que eu tenho há muito tempo, né? Lembra aquele troço do fetiche da licitação? Eu acho que a inexigibilidade é subaproveitada, né? O conceito de inviabilidade de licitação costuma ser um conceito muito restrito, mais restrito do que eu acho que deveria ser o conceito adequado. Assim, e muito é por conta daquele medo de responsabilização que nós tínhamos, espero que deixemos de ter a partir de agora. Mas se eu fosse eleger, vamos dizer assim, a parte que eu mais gostei da lei, talvez por ser, de alguma forma, a parte que mais trabalho produz, né, ou me produziu, enfim, para nós, aquelas regras, colegas, tem coisas novas sobre o contrato, sobre prazo de contrato, tem coisas muito importantes, mas eu diria assim, me parece que aquelas regras relacionadas com nulidades do contrato, controle sobre o contrato, as infrações administrativas, que eram um problema muito grave na 8666, me parece que foram racionalizadas na lei. E eu diria assim, tem alguns problemas, claro, né? A figura da reabilitação, o controle das contratações, me parece assim, eu tenho dito isso a respeito da Lindbe, o nosso direito já está evoluído o suficiente para começarmos a pensar no controle sobre o controle. E a Lindbe faz um pouco isso, né? Tem que ter controle sobre o controle. Então, por exemplo, assim, eu acho que as regras da lei atual, por exemplo, em relação ao Tribunal de Contas, elas são pelo menos mais claras do que aquelas que havia lá no 113 da lei antiga. Ou seja, agora nós temos limites ao controle, nós temos um controle sobre o controle. Isso é algo adequado, é algo bem-vindo nessa legislação. Então, eu diria assim, as minhas primeiras, resumidamente, as minhas primeiras impressões são um pouco de, vamos dizer assim, de decepção, porque a gente continua viajando para São Paulo de ônibus, ainda que o ônibus tenha sido modernizado bastante bem. Um pouco de satisfação, porque realmente houve modernização, aprimoramento, racionalização procedimentais nessas alterações, nessas novidades. Né? Mas, para responder aquela pergunta, né, de se a gente vai usar a Lei 14.133 para aumentar ou preservar, de um lado, o fetiche da licitação, ou, de outro, eliminá-lo, isso dependerá só de nós. De nós quem? Quem, a partir de agora, começar a interpretar esse troço, quem, a partir de agora, começar a aplicar esse troço, quem, a partir de agora, começar a controlar esse troço, que é a nova lei de licitações. Então, com base nessas brevíssimas considerações, assim, eu até já quero adiantar, eu estou organizando aqui, eu tenho tanta saudade de sala de aula, né? Aquele negócio de dar aula. Eu estou organizando não um curso de licitações, então não sei se teria mais, mas eu estou organizando assim, a gravação de podcasts, né? de vídeos. O pessoal do escritório está me ajudando nisso aqui, de vídeos, assim, videozinhos curtos, para eu detalhar um pouquinho mais as minhas primeiras impressões, obviamente que sem nenhum compromisso de manter as primeiras eternamente, até porque eu acho que isso não faz bem para ninguém. De qualquer modo, Dr. Johnny, Dr. Rafael, enfim, em nome de quem eu agradeço a oportunidade de estar falando uma plateia tão seleta aqui, eu termino aqui essa minha manifestação inicial, me colocando à disposição de todos para esclarecimentos. Parabéns, professor Rafael. Excelente palestra, bastante pertinente a abordagem. Eu não podia concordar mais com tudo que foi dito. Desde todas as palestras que a gente tem feito aqui, com todos os professores, isso é uma constante, né? Essa decepção com a nova lei. Eu costumo dizer que sempre que tínhamos essa patologia, né, regulatória, a Lei 8666 era muito burocrática,
e tínhamos um apego muito grande com ela como um baluarte da moralidade, de vedar a corrupção, quando, na verdade, é exatamente o contrário, né? Uma lei extremamente burocrática, ela abre espaço para a corrupção do que veda as corrupções. E eu acho que aí é o grande pecado da nova lei, concordando com o doutor. Ela perdeu a oportunidade de trazer mais segurança a quem lida, trazer um espaço de criatividade, de experimentalismo nos órgãos, quem vai realmente fazer a contratação, né? Deixa muito experimentalismo nas mãos dos órgãos de controle, não teve esse avanço que era necessário para a inovação. Tem um ou outro ali dispositivo que foi incorporado, né, das grandes contratações, das PPPs, do RDC, como uma ideia de planejamento, né, de trazer o princípio da eficiência para a contratação pública, mas faltou algumas coisas, né, o que se chama, há muito tempo se reclamava de um marketplace, né, de se comprar mais fácil aquilo que o professor Carlos Ari chama de direito dos clips. Nós não precisamos de uma norma tão burocrática e tão detalhada para contratar clips para a administração. Ela poderia ali um servidor entrar no marketplace, no Amazon.org, como diria o professor Justin Filho, e comprar ali essas questões. Então, eu concordo plenamente que esse foi uma perda de oportunidade da nova lei, de criar um avanço nesse ponto, de deixar mais aberto uma regulação por contrato, dar mais espaço para uma regulação mais contratual e não essa ideia meio francesa que nós temos de supremacia do interesse público a todo custo, e esqueceu-se ali, né, que quanto mais supremacia para o interesse público, quanto mais normas de potestade, mais caro fica o contrato, menos eficiente fica o contrato. Eu acho que se hoje nós temos uma a cada 3 obras públicas paralisadas, obras de infraestrutura paralisadas no Brasil, eu acho que a grande culpa está aí, na burocracia, está nesse excesso de prerrogativas do poder público sobre o contrato, sobre o contratado. Essa fuga de contratar com a administração pública é algo que a gente vem percebendo. As empresas não querem contratar com a administração pública, tem medo de contratar, imagina que vai parar a obra, que pode ser interrompida de forma unilateral, enfim, tudo isso deixa o processo mais custoso, mais burocrático, e ao invés de diminuir a corrupção, ela aumenta, né, o espaço para a corrupção. Então, eu acho que aí foi a grande perda da oportunidade. Sobre a questão da administração pública, do medo, eu acho que ali precisaríamos a lei poderia ter dado um respaldo maior, teve ali a introdução de alguns dispositivos da LINDB que traz essa segurança, mas nós sabemos que a LINDB ainda não foi aceita, né? No Brasil nós temos essa questão de juízes e tribunais não aceitam uma determinada lei. Então, o erro que deveria ser só o erro grosseiro ou o dolo, passou a ser qualquer coisa que não em concordância ou consonância com a jurisprudência do Tribunal de Contas, que nem o próprio Tribunal de Contas sabe muito bem qual é a sua jurisprudência, né? Então, eu acho que nesse ponto específico tem uma questão regulatória da lei que era ruim e continua sendo, nesse ponto específico, ruim, né? Muito burocrática. Essa lei é mais extensa do que a Lei 8666, né? Traz algumas coisas no planejamento, na responsabilidade, mas também aumenta os crimes de responsabilidade, aumenta os poderes do Tribunal de Contas, e eu acho que a questão, embarcada com essa questão do regulatório, né, do erro da lei, também tem uma questão do que você disse de consenso, de sociedade, né? Após os últimos escândalos de corrupção, nós sabemos que ali temos um seio de um pé atrás com os administradores, né? E um incentivo para os controladores, né? O professor
disse muito bem isso. Hoje, o gestor ele age com medo e o controlador age cada vez mais imbuídos, né, numa necessidade ou num punitivismo muito grande, onde, na verdade, não precisaria. Então, eu concordo bastante com o professor nesse ponto. A gente recebeu uma pergunta aqui do Matheus Neres. Queria agradecer a pergunta do Matheus. Matheus essas coisas bacanas que a gente encontra na administração pública, trabalhou comigo no ano passado nas parcerias estratégicas, uma brilhante pessoa. E ele pergunta se o artigo 337 da nova lei parece estar em linha de combate com a corrupção, visando alcance do projetista. Contudo, não se estaria criando um tipo penal que, a depender da interpretação de relevante dissonância, criminalizaria o erro do projetista? Ele pergunta se a gente acredita que os possíveis interpretações jurisprudenciais decorrentes desse tipo penal poderiam representar algum nível de insegurança e, consequentemente, um desincentivo ao PMI. O artigo 337 ele trata da hipótese de um projeto mal elaborado gerará crime a essa pessoa que apresentar o projeto para a administração pública, né? Na linha dos PMIs, eu não diria, Matheus, aí só antecipando a minha parte, que seria uma criminalização do erro do projetista, exatamente pelo que o Maffini disse, dessa incorporação que a lei teve essa preocupação de incorporar a LINDB, né? Então, ele tem essa ideia da cláusula geral do erro administrativo, de preservar o erro administrativo. Mas eu acho que pode ser, sim, um desincentivo ao PMI, porque nós sabemos que há muito o TCU vinha afastando essa cláusula geral do erro administrativo, né? Então, eu queria saber, na opinião do professor Rafael Maffini, o que ele acha dessa pergunta, o que ele entende. Bom, Matheus, né? Foi Matheus, né? Desculpa, Johnny, eu não vi. Isso, Matheus Neres. Tá. Bom, não, mas acho que é Matheus Rocha. Isso. Ah, tá. É que é Matheus Neres da Rocha, eu conheço ele. Ah, tá. Acabei. Não, é que tem um ex-aluno meu que é Matheus Rocha, que eu acho que trabalha no Tribunal de Justiça, até achei que fosse ele, tá? Mas, enfim. O que eu acho, assim, Johnny, primeiro, tá? Até para não ir além das minhas tamancas, eu não me sinto suficientemente preparado para responder questões relativas à responsabilização criminal contida ali nas alterações legislativas trazidas pela regra do artigo 178, né? que, na verdade, só para entender a dinâmica legislativa, o que acontece aqui, basicamente, tira-se da Lei 8666, ou tira-se da Lei de Licitações, os tipos penais, e se os remete ao Código Penal. Houve mudanças importantes, uma delas é a mudança do 337-O, que o Matheus fez referência. Primeira coisa que eu gostaria de salientar, subjacente à pergunta feita pelo Matheus, é justamente que a 8666 trazia restrições, interpretações que restringiriam o PMI, o procedimento de manifestação de interesse, ou mesmo a manifestação de interesse da iniciativa privada, mas isso já vinha sendo superado setorialmente, agora é um dos procedimentos auxiliares da nova Lei 14.133. Então, assim, a figura do PMI, que antigamente alguns interpretavam que era restrita a um tipo de contrato ou não, agora ela está mais ampliada. Mas eu diria assim, tanto para a PMI, como para a MIP, como para quaisquer outros mecanismos relacionados com avaliações prévias a contratos e licitações, eu diria, Matheus, que isso é um pouco da preocupação que eu referi, um pouco da preocupação que o Johnny também mencionou. A gente tem que dar mais vazão para essa lógica. Assim, o que eu tenho dito sempre, sabe? Isso é que nem com crianças. Se eu tenho que brigar por tudo sendo prioritário, é porque nada é prioritário. Se tudo é muito grave, é porque nada é grave. E o grande problema, isso é perverso no direito brasileiro, é que a questão acaba sendo uma punição por amostragem, ou seja, a punição ela é muito severamente aplicada àquele que é descoberto.
Lembrando de Beccaria, que o que ensina não é propriamente a gravidade da sanção, mas é a certeza da punição. Então, assim, eu particularmente, eu acho que a gente tem que criar um ambiente de interpretação para fazer colar. Se não quiserem usar LINDB, eu sei que isso também foi granalizado com o tempo, que usemos o critério de interpretação que responsabilize severamente quem mereça ser severamente responsabilizado. Eu particularmente, eu uso uma expressão forte, Johnny, assim, isso é quase uma expressão retórica, que nós temos que criar ao administrador o direito subjetivo ao erro, quando isso for só um erro. Assim, nós temos que criar o direito subjetivo ao erro quando for só um erro. Tá? Não sublimar a corrupção, não sublimar o erro grave, o erro grosseiro, a barbeiragem. Mas eu costumo dar um exemplo assim, qual governante sério, eu não estou falando dos que não são sérios, qual governante sério que não errou nas tomadas de decisão relativas às contratações pertinentes à pandemia? Qual? E o problema, e aí, assim, eu não gosto de polarizar isso, assim, porque quando a gente fala, órgãos de controle, eu já ouvi essa corneta no próprio, num Tribunal de Contas, não nosso, do nosso TCE, me trata muito bem, a escola sempre me tratou muito bem, mas eu já ouvi num outro Tribunal de Contas que eu fui palestrar o seguinte, o senhor está dizendo isso porque o senhor é advogado privado, né? O grande problema sistêmico do controle é que o controle ele é legitimado pelo controle que faz. O controle é legitimado pelo controle que faz. Então, quem faz o controle, isso vale para todo mundo. Controle interno, controle pelo MP, controle pelo judiciário, controle pelo Tribunal de Contas. Eu não vou polarizar assim, Tribunal de Contas versus resto do mundo, porque isso não é assim. Tá? Mas como o controle é legitimado pelo controle que faz, é muito árduo para o controlador nada controlar, porque ele teme uma falência de legitimação. Então, ele tem que achar alguma coisa. E aí, se o cara faz, ele acha que o cara fez, se o cara não faz, ele acha que o cara não fez. Se ele faz assim, ele diz que deveria ter feito assado, se ele fez assado, ele deveria ter feito assim. Eu brinco, né? Que nem Daniel Passarella se referia aos comentaristas esportivos quando ele era técnico do River Plate. Ele se referia a eles chamando de los invictos. Porque os caras nunca erram. Os caras nunca erram. Então, assim, enquanto nós não criarmos um ambiente, e eu sou totalmente contra essa súmula do STJ, embora não entenda muito de penal, mas enquanto nós não criarmos um ambiente de interpretação que elimine quaisquer formas de presunção de responsabilidade, de culpabilidade, de gravidade, só pelo erro, a gente vai continuar fazendo com que a lei de licitações, vamos dizer assim, continue sendo uma gincana e não um instrumento de contratação racional. Tá? Então, assim, eu sei que a gente está falando todo mundo a mesma coisa aqui, mas eu diria assim, Matheus, isso, né, esse seu problema, como também aquelas presunções que são criadas do tipo, olha, culpa em vigilando, o cara era teu chefiado e fez aquela barbeiragem, então tu responde junto. Porque isso é uma outra coisa perversa. Né? Qual é a outra coisa perversa que a gente tem no sistema como um todo? Eu estou filosofando demais, mas acho que para a gente, assim, para a minha conclusão de que essa lei vai funcionar ou não vai funcionar, ela vai ser boa ou não vai ser boa, dependendo do que nós a interpretarmos, do modo que nós a interpretarmos, eu diria assim, eu costumo fazer essa análise mais cuidadosa, assim, de que nós não podemos subverter a razão de ser de uma lei de licitações, que é justamente a de buscar melhores contratações. Tá? Eu diria assim, de vez em quando, né, a gente percebe institucionalmente quase que um prazer sádico, né, um prazer sádico de punir, né? Vou aplicar a multa, né? Vou aplicar a inidoneidade, como se toda essa energia jurídica que uma lei de licitações exige se voltasse para isso,
Eu digo, de vez em quando, eu digo assim, que se exploda a sanção, eu quero a boa obra, eu quero a ponte rápido, eu quero a estrada duplicada, eu quero um produto bem fornecido e tudo mais. Então, eu diria assim, concordo com isso, Matheus, essas suas impressões são alinhadas às minhas. Agora, claro, talvez estejamos nós dois, talvez estejamos todos nós errados, né? Talvez o certo seja essa interpretação gincânica do assunto. Matheus me informa aqui, professor, que é o Matheus Rocha, que foi seu aluno no mestrado mesmo. Não, concordo plenamente com tudo que foi dito. Eu acho que passa muito pela mudança de visão. E no começo a gente teve essa sensação ruim, né? E todas as palestras aqui iniciais que nós organizamos, o Rafael organizou, todas eram de bater muito na lei, né? Mas eu acho que isso tem que ficar para uma fase antes, né? Anterior da lei, quando a gente estava debatendo a lei. Eu acredito que agora, embora tenha as dificuldades, né, dela, quem vai criar essa nova lei somos nós, né? Voltando de novo, pegando nas mãos do professor Carlos Ari Sundefeld, abandonar essa visão utópica de que nós somos meros aplicadores da lei, né? O administrador é mero aplicador da lei. Isso não existe mais, hoje não é mais possível, no mundo tão dinâmico, continuar com essa ideia lá do direito francês. Então, nós temos que construir com base na interpretação do texto, óbvio, sem fugir do texto que foi trazido, mas a administração pública, os juristas, os advogados e, sobretudo, também os tribunais de contas, abrir um pouco esse texto, tentar entender o texto como uma moldura para que a regulação seja feita por meio dos contratos ou por meio da contratação pública. Eu acredito muito nisso. E, nesse ponto, tivemos alguns avanços, né, professor? Tivemos uma abertura maior, você falou do diálogo competitivo, embora seja um pouco... É um instrumento que veio do direito europeu, que é pouco usado até mesmo lá no Código de Contratações de Portugal. Ele é pouco utilizado lá, é difícil. Aqui nós ficamos também para as obras acima de 100 milhões, também não teria como ser de outro modo, né? Abrir para todos os tipos de contratação. Alguns modos alternativos de resolução de disputas, como o Dispute Board, também foi um avanço importante que tivemos. Eu queria saber do senhor o que você entendeu aqui como uma das maiores avanços que tivemos na nova lei. Johnny, é difícil, né? Essa pergunta é difícil porque a pergunta é ótima, mas a resposta é difícil. Eu diria assim, ó, se eu comparar a 8666 com a nova lei, em capítulos, por exemplo, né? Talvez o assunto, a doutora Viviane até pode nos confirmar aqui, mas assim, talvez o assunto que mais aprimoramento teve, né? Eu não estou dizendo que é o assunto mais importante, que é o melhor, que é o que deveria ter recebido mais atenção, mas eu acho que o que mais melhorou foi o das sanções. Tá? Eu acho que o que mais melhorou foi o do regime sancionatório, não tanto por ser bom o que veio, mas pelo que era de ruim o que tínhamos. Então, não tanto pelo que... Então, assim, se eu fosse comparar o 8666, sabe, já está saindo o livro, né? Aliás, colegas, na manhã do dia que ela passou a ter um número, já começaram a surgir propagandas de livro. Já gastei um caminhão de dinheiro aqui com esse monte de livro que vai chegar daqui uns dias. Mas, enfim, assim, se eu fosse fazer um quadro comparativo, muita coisa melhorou. Eu repito, né? Trocamos um ônibus 93 por um 2021. Então, isso é óbvio que muita coisa melhorou, embora continue sendo um ônibus. Mas eu acho que o que melhora, assim, talvez o acessório que melhor, que mais evoluiu, foi a da parte do sancionamento. E eu colocaria, assim, talvez, Johnny, vamos ser mais justos com a própria lei, assim, a parte de contratos eu não gostei. Tá? Eu continuo achando que, e aí eu concordo com o meu colega lá de URGS, que é o Comuse, né? Eu concordo que a gente deveria ter uma visão, e falar isso pode ser mal entendido ideologicamente, por alguém, a gente tem que ter uma visão mais norte-americana da relação com o poder público e menos francesa. Isso eu concordo contigo. Mas, enfim,
eu diria assim, a parte de contratos, essa sim perdeu o bonde da história para melhorar, a parte de contratos. Talvez o que tenha melhorado um pouco seja o prazo, tá? Em matéria de contratos. No tocante ao procedimento licitatório, talvez o diálogo competitivo, que é uma incógnita, eu também não sei ele. Como toda técnica, ele vai poder funcionar muito bem ou muito mal. Tá? O que eu acho, Johnny, assim, e eu tenho presenciado isso no meu cotidiano aqui no escritório também, as soluções adversariais são sempre péssimas. Então, eu acho que tanto os meios alternativos de resolução dos conflitos, lá, do artigo 151 em diante, como a figura do diálogo competitivo, traduzem uma lógica consensual. E por se traduzir numa lógica consensual, tende a ser melhor. Tá? Até semestre passado, e aqui, por favor, não pensem que é sexismo, machismo, ou, vamos dizer assim, não pensem que seja isso, mas no semestre passado eu tive, na URGS, ali, a gente fez um semestre inteiro sobre consensualidade. Tá? E aí teve uma aluna que veio a dizer o seguinte, que os instrumentos adversariais são instrumentos masculinos. Os instrumentos consensuais são instrumentos femininos, e ela trouxe literatura para explicar isso. Tá? E eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas, em geral, quando mulher se mete a resolver um troço, resolve melhor, tá? Do que homem quando se mete a resolver um troço. Então, assim, o que eu acho, sabe? Eu estou muito esperançoso que, para os contratos de maior complexidade, o diálogo competitivo funcione, por ser algo consensual. Estou muito esperançoso, tá? Posso morder a língua. Mas só para não ficar sem a tua resposta aqui, só para não ficar sem a resposta à tua interessante pergunta, eu diria assim, ó, o que eu gostei muito? Tá? Eu gostei muito do seguinte, do título terceiro da lei, o capítulo das nulidades, que eu acho que melhorou muito, né? Ó, é nulo o contrato, o que fazer com ele? Então, e observem que ele chega ao ponto de fazer aquilo, Rafael, que a gente chama de modulação consequencial, lá nos nossos trabalhos sobre Lindbe, de manter o contrato nulo. Tá? Então, assim, as nulidades, para mim, evoluíram muito. Os meios alternativos de controvérsia também, que seria o capítulo 12 do título terceiro, e depois todo o título quarto eu acho que veio muito bem. Tá? Todo o título quarto, que fala das sanções, que eu já tinha falado, que fala das impugnações e do controle das contratações. Então, assim, se eu fosse eleger a melhor parte da lei, se eu fosse fazer essa eleição, eu colocaria do artigo 147, né, até o 173. Né? Para mim, assim, a parte predileta da lei, 147 começa com nulidades, depois 151 fala de meios alternativos de resolução de conflitos, e depois toda aquela parte que a lei chamou de irregularidade. Eu até acho que é uma impropriedade técnica, o nome do título quarto. Né? Talvez não fosse correto chamar de irregularidades, mas essa parte eu acho que é a parte que mais realmente evoluiu. Mais evoluiu. Perfeito, professor. Passou bem por todos os avanços. Era exatamente esse apanhado que eu tinha curiosidade de saber do que o doutor tinha entendido como um avanço. Aqui, e também falando sobre um ponto que dissesse sobre essa questão da consensualidade, né? É óbvio que na questão dos contratos de compras públicas tem há um bloqueio maior. Mas isso era algo que eu sempre disse, aqui atuando também nas PPPs e nas parcerias, é muito mais fácil trazer isso. Mas mesmo nas parcerias, tem essa visão adversarial. E eu sempre falava e brincava com os gestores na época que a gente tinha que abandonar essa visão de jogar um jogo de tênis e passar a jogar frescobol. Essa frase clássica do direito administrativo, que é exatamente isso, né? Quando percebemos não o contratado como um adversário, entender que ele está ali para o lucro, e não há mal algum dele estar ali para o lucro, é assim que são feitas as negociações, mas usar exatamente isso ao favor da administração, com os incentivos a uma boa produtividade, como pontuou bem, tirando um pouco essa característica adversarial para reduzir os custos e trazer contratações eficientes. Um estudo da CGU, ano passado, apontava que para contratar cerca de 400 milhões em objetos, a União chegava a gastar mais de 600 milhões, quase 700 milhões.
Então, isso é um absurdo, né? Em se falando de eficiência, você gastar quase o dobro para contratar produtos pela burocracia, e só pela burocracia, não é, acho que, a visão que uma lei de contratação teria no seu nascedouro. Aqui tem uma outra pergunta, professor, sobre a aplicabilidade imediata dos novos limites da contratação direta na nova lei. Isso é algo que em toda palestra vem se debatendo, e o engraçado é que o Juliano Heinen falou uma coisa, o Joel Niogur falou outra coisa, o Flávio Amaral Garcia entendeu de um outro modo, e vem sempre aqui se discutindo isso, sobre se a contratação direta será já aplicável desde já, se ela tem esse prazo de 2 anos, ou se ela tem uma aplicação já imediata sobre ela. E aqui a pergunta do Vital Capelari, que alguns estão interpretando que já podem ser instruídas novas contratações com base nos novos limites da contratação direta, e outros acham que depende da criação do novo portal nacional de licitações que o artigo 94 prevê. O senhor já tem alguma impressão sobre isso? Já deu uma estudada sobre esse ponto da lei? Bom, Johnny, assim, se tu me diz que essa turma toda aí já está divergindo, né, para mim é desconfortável saber, porque eu não gosto, não é confortável discordar de nenhum deles, né? Não é confortável discordar de nenhum deles. Mas eu diria assim, eu acho, a minha impressão inicial, posso mudar de opinião, enfim, posso evoluir ou involuir, a gente nunca sabe, mas eu diria assim, eu acho que a questão se resolve no artigo 191. A minha resposta é essa. Essa pergunta ela é respondida pelo 191. Até o decurso do prazo do inciso 2 do 193, os 2 anos, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção deverá ser indicada expressamente ou no aviso de instrumento de contratação direta visando a aplicação combinada. Então, eu diria assim, para mim, já é possível utilizar cuidado com a minha resposta, já é possível, vamos dizer assim, adotar a sistemática da atual lei. O que eu não simpatizo é o que eu chamei de solução à la carte. O que eu chamo de à la carte? Agora eu aplico o 24.1. Agora eu aplico o artigo, vamos lá, artigo 75.1, sabe, da lei nova. Agora eu aplico o 24.2 da 8666. Agora eu aplico o 75.2. É isso que eu acho que não pode. Tá? Eu acho que essa solução tem que ser uma solução geral e abstrata. Tá? Por exemplo, a minha leitura é o prefeito Sebastião Melo ou o governador Eduardo Leite vai dizer agora aplica, se não ele, eu até diria assim, talvez possa ser um secretário dizendo nessa secretaria se aplica tal coisa. Eu até não descarto que essa opção seja uma opção em esferas mais subalternas, mas desde que de modo geral é abstrato. O que eu acho que não pode acontecer, na minha opinião, é uma solução em que eu use em cada contratação a opção de uma ou outra legislação. Bom, quando eu digo que uma das opções é usar a sistemática da lei nova, eu tenho que usar a sistemática da lei nova como um todo. E aí, usar a sistemática da lei nova como um todo pressupõe algumas restrições, por exemplo, naquelas circunstâncias que são relacionadas, vamos dizer assim, com a sistemática da lei. Tá? E é claro que a ausência da instituição do Portal Nacional de Contratações Públicas será um embaraço, sim. Então, eu até diria, talvez seja conveniente ao prefeito eleger, vamos dizer assim, talvez seja eleger a lei nova quando o PNCP tiver instituído. Ok? Mas isso é um juízo de conveniência. Mas eu diria assim, para mim, o que eu não acho interessante é dizer o seguinte, olha, eu vou aplicar só o 75.1
ou 75, 1 e 2, né, que são os de valor, por exemplo, que é o problema mais, de alguma forma, mais específico. Então, assim, claro, o meu receio acaba sendo o seguinte: e se demorar muito para ter o PNCP? Se demorar muito, né? Tem algumas coisas procedimentais relacionadas com divulgação que precisam do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, a minha leitura é essa. Não sei se está certa, mas é a minha. Perfeito, professor. Aqui acabaram as perguntas, eu queria agradecer bastante a presença do professor, por ter aceitado o convite. Foi bastante proveitoso aqui aprender um pouco com as suas palavras. Chamar nosso anfitrião, Rafael Ramos, para fazer o encerramento da nossa palestra. Johnny, muito obrigado. Agradeço mais uma vez ao professor Rafael Mapini por ter aceito o nosso convite. Agradeço também a presença de todos e todas. Essa é apenas a primeira palestra. Na semana que vem, a partir das 10 horas, teremos a segunda manhã de palestras. Então, peço que todos coloquem nas suas agendas, sempre nas sextas-feiras de abril, no turno da manhã, a partir das 10 horas, teremos palestras sobre o tema da nova lei de licitações. Então, professor Mapini, muito obrigado. O senhor é um grande parceiro, não apenas do CEDIM, mas também da Escola Superior de Direito Municipal. Agradeço a sua parceria aí. Foi uma palestra muito interessante. O senhor, de forma sucinta, conseguiu abordar os principais pontos e temas polêmicos da nova lei de licitações, que é algo interessante. Agradeço ao Johnny também pela parceria, que o Johnny vem aí também nos auxiliando nesses eventos sobre a nova lei de licitações. Então, pessoal, muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima, então. Obrigado. Muito honrado em participar. Obrigado, pessoal. Até mais.